Boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar, é uma continuidade, que nós falamos no sábado é só a prosperidade, mas agora a gente vai falar sobre a prosperidade do ponto de vista dos inscritos que nós fizemos e postamos no Facebook, né? Então, nós já fizemos 18 postagens com 32 páginas, mas o que a gente tem feito ultimamente é reduzir isso, porque não dá tempo para falar 18 postagens com 32 páginas, né? Então, nós vamos fazer para 9 postagens com 9 páginas, né? Praticamente uma para cada página. Mas eu vou assim listar, inclusive as que nós escrevemos e postamos, mas não vamos conversar sobre ela. Por exemplo, quais as consequências do desrespeito às leis naturais na educação? Isso nós vamos falar nisso. A escada pendurada em cima, também não vamos falar nisso. Liberalismo não é a solução. As escolhas individuais devem ter a última palavra. Quando acreditar que tem um conhecimento? 1º de janeiro é um protótipo do ano? Física quântica, nem espírito e nem matéria. Profissão pobre. Tempo integral no sistema educativo. Isso são as coisas que nós não vamos tratar e que nós fizemos, porque são essas 9 postagens. Agora as 9 que nós vamos tratar aqui hoje. Quem vai cursar o ensino superior no Brasil? Este curso que nós estamos dando, né, não é um elitismo? Benditas sejam as frutas maduras. Sem espírito de busca não dá. Sabedoria não aceita condição. Como tentar cuidar da mãe anciã? Educação da democracia, papel da escola, eu não sou corista não. Bom, então vamos começar. Quem vai cursar o ensino superior no Brasil? Quem? Todos sabem que o Brasil está entre os países que mais alunos saem para fazer curso superior fora. Olha só, o Brasil é entre os países que mais alunos saem para fazer curso fora do país. Nos Estados Unidos, o Brasil é um dos 10 países que tem mais alunos por lá. Consta que no atual ano letivo registrou cerca de 30 mil brasileiros, representando cerca de 3% do total de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos. Nem preciso falar que esses 30 mil são cérebros bons que estão lá. E aqui está ficando só, geralmente, com os porcaria, vamos falar assim. Certo? Uma coisa menor do que o que está sendo levado lá para fora. E só nos Estados Unidos, hein? Imaginem nos outros países. E o pior é que os brasileiros formados em universidade de ponta nos Estados Unidos listam inúmeras razões para não voltar ao Brasil, hein? Estão só no resto uma grande preocupação que foi posta como título deste escrito e postagem. Qual é? Quem vai cursar o ensino superior no Brasil? Mas pelo jeito, como o brasileiro gosta de um jeitinho, eita povo criativo, diz os otimistas, deve ser ocupadas como foi feito no governo petista. Como é que foi feito lá? A presidenta Dilma Rousseff sancionou o sistema de cotas para o ingresso em universidades federais. Isso significa que metade das vagas dessas instituições será ocupada por alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Metade dessas vagas, 25% do total, ficará com estudantes de baixa renda familiar. E a outra metade, 25%, com negros, pardos e índios. Vocês estão entendendo já de saída? Qual é o nosso problema? A nossa massa crítica não vai ter, pô. E a gente ainda fica pensando, bom, vamos lá. Mas o problema é que o Brasil tem hoje 2.341 instituições de ensino superior públicas e privadas. Desse total, apenas 59 serão afetadas pela lei de cotas. Além das federais, o projeto inclui alguns cursos técnicos de ensino médio e profissionalizante ligados ao Ministério da Educação. E, em termos absolutos, é bem pouco.
Ocorre que, juntamente com as universidades públicas estaduais, as universidades federais são as mais importantes usinas de descobertas científicas, conhecimento e pesquisa do Brasil. Vem delas, por exemplo, 86% dos artigos científicos publicados internacionalmente, segundo os dados recentes. Pescar, qual é o problema? Quer dizer, se a gente não dá de gente lá ignorante, como é que vai ter pesquisa nesse país? Eu vim da Universidade Federal, eu sei como é que é isso. São poucos que produzem. Como é que vai ser isso? Agora a lei de cota poderá desviar esse curso. Em vez de ir para os alunos mais preparados, quase sempre egressos de escolas particulares, metade das vagas caberá aos menos preparados, vindos do deficiente ensino público. A lei de cotas, tal como foi enviada para a sanção de Dilma Rousseff, não é ruim apenas porque põe em risco a produção de conhecimento no país e atropela a meritocracia, que já são duas coisas horrorosas, né? Ela é ruim também porque mascara e força a perpetuação de uns problemas mais graves da educação no Brasil, a péssima qualidade das escolas públicas do ensino médio fundamental. Vão entendendo isso. Não adianta vir com esse papinho de minoria social, não. Vocês não vão ajudar o país, não vão ajudar nem essas pessoas. Para de enganar os outros. Se tivéssemos ensino básico decente, esses alunos conseguiriam competir de igual para igual com os alunos particulares. Mas é claro que é mais fácil criar cotas do que investir na base. O próprio governo parece reconhecer, ainda que implicitamente, o risco que a nova lei impõe ao ensino de alto padrão no país. Olha só como é que eles agem. Sobre o contestável argumento de que são vinculados ao Ministério da Defesa e não ao da Educação, instituições de excelências como o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o IME, Instituto Militar de Engenharia, ficaram livres das cotas. O que mostra que quando o assunto é sério, o que se leva em conta é mesmo o mérito e a capacidade. Mérito e capacidade. Vamos repetir mais uma vez para que esses cotistas, essas porcarias todas de minoria social, mérito e capacidade. Nós temos que transformar esses camaradas, se quiserem, eles têm que ter mérito e capacidade. A gente tem que ajudar que as pessoas tenham mérito e capacidade. Um bom ensino médio de qualidade. Não é ficar dando migalhinha de cotas, não. Vou enganar outras pessoas, seus vagabundos, que vivem disso. Que tal pôr o Lula, que é o doutor honoris causa? Em português, sabe o que quer dizer isso? Por causa de honra. Ih, rapaz, eu dou... Por que não põe ele para ser o professor de todos os cotistas, com palavras, porque ele não faz conferência, no campo de futebol, Arena Corinthians, porque ele era corintiano, pagas, sabe por quê? Pela Odebrecht. Olha que coisa bonita, né? Não preciso falar mais nada desse assunto, não. Acho que já... Vai enganar outros, pô. Não aguento isso. Este curso que nós estamos dando não é o elitismo. Muita gente fala, esse é o curso para elite. Vou explicar. Uma vez, quando estava dando um curso, numa das aulas, me fizeram uma pergunta que, segundo a minha percepção, isso foi até lá no Rio. Não tinha nada de ingênuo, não, hein? E nem de aprovação do que eu estava desenvolvendo. Também não, nesta aula. Como a minha resposta agradou aos participantes do curso, eles me pediram uma cópia do que eu havia dito, então o que vem a seguir é a exposição do que expressei naquela ocasião para aquela figura maliciosa. Não, será que nós não estamos fazendo um curso muito de elitista, não sei o quê? Bom, comecei a resposta. Uma pergunta pode significar dúvida ou discordância. Mas o perguntador possuir uma ideologia, uma certeza de unânime concordância. Possuir uma ideologia é ser um ista, o que quer dizer partidário de um determinado ismo.
Exemplos: taoísta, um partidário do taoísmo, construtivista do construtivismo, capitalista do capitalismo, elitista do elitismo. Assim, ismo, nestes exemplos, é designado de escola filosófica ou corrente pedagógica, ou sistema econômico, ou movimento intelectual no objeto, que neste caso são, por exemplo, tal, construto, capital e elite. O elitismo, para muito, é apenas a ideologia que provém de um vasto e complexo corpo de símbolos, inclusive de condutas, estilos de vestimenta, sotaque, atividades recreativas, rituais, cerimoniais, sendo embasada no favorecimento de minorias como a militar, culto aos heróis, autocracia espartana, e a política, tipo de poder como aristocracia, regime como democracia. O elitismo, no que diz a indagação, este curso não é o elitismo? Obviamente que não é uma ideologia militar e nem política, mas sim provar fortemente uma ideologia religiosa, indo até uma ideologia acadêmica. Vamos começar, em primeiro lugar, vamos abordar a questão da ideologia religiosa. O elitismo religioso para os messiânicos, ou seja, para aqueles que são seguidores do Messias, diz respeito sem rigor ao isonomeísta. Isto é, o partidário do isonomeísmo, ou seja, do crente no isonomeio, o que implica em procurar ser um salvo, um livre, um resgatado, um orientado e não um escravo, prisioneiro, perdido, em buscar ser um visualizador, um construtor e um morador da cidade ideal, local onde reina a verdade, bem e belo, a saúde, prosperidade e paz, a felicidade e paraíso na terra, e não ser um local desatento a tudo isso. Agora, se tudo isso, segundo o Messias, minha instrução, é apenas para 3% da humanidade, se ele ensina nesse ensinamento chamado o conflito entre o bem e o mal, que está no livro Os Novos Tempos. O que ele fala? O domínio de Deus é demasiadamente profundo para a compreensão do homem comum. Então a gente não pode acreditar muito que a gente vai falar para esse homem comum. O homem comum é o homem das cotas. E se comum quer dizer normal, simples, reles, medíocre, inferior, e se ao contrário quer dizer extraordinário, trabalhador, vulgar, especial, superior, o que se pode concluir disso? Seria minha instrução um elitista religioso? Em segundo lugar, se aborda a ideologia acadêmica. O elitismo acadêmico, conhecido também por Torre de Marfim, quando o pessoal quer fazer zombaria, né? Sugere que somente aqueles indivíduos que estão engajados na erudição são tidos como tendo algo que vale a pena ser dito ou feito. Os demais no extremo são tidos como escória, gentalha e ralé. Pontos de vista contrário, mais bem aceitos, são o anti-intelectualismo, o peritonismo, no sentido que aqueles que são expertos, especialistas, e o maníaco, aquele que tem ideia fixa. No entanto, existe também a visão de elite intelectual, como intelectual orgânico, a favor do paraíso terrestre. Não aquele paraíso orgânico, não aquele intelectual orgânico do Gramsci e outros não, mas esse que aponta-se a favor do paraíso terrestre. Como dirigente cultural da nova cultura, como fundador, formador da opinião pública pela construção ideológica do isonomeísmo. Agora, no manual de estudo, minha instrução me ensina: vocês precisam tornar-se pessoas qualificadas. Precisam se tornar pessoas qualificadas. Deve atingir um nível tão alto, de compreensão dos ensinamentos, de tal modo que possa ser considerado como bacharéis e doutores. Bacharéis e doutores. Procurem, pois, estudar para conquistar esse nível. Entendeu a palavra? Estudar. Estudar é um pouco contrário da vagabundagem, dos vagabundos que não querem ler porcaria nenhuma. Entendeu? Na missão do homem, no livro Os Novos Tempos, Soma fala: enquanto o homem não se libertar, purificando-se através da compreensão e do discernimento, continuará sofrendo. O
que se pode concluir disso? Seria Meixo Sama um elitista acadêmico? Posto isso, talvez se possa responder à pergunta deste curso, não é o elitismo, dizendo que sim, e explicando que este curso é um elitismo religioso e acadêmico por aspirar a dar a seus alunos uma formação superior e um diploma de doutor segundo a filosofia religiosa do Messias. Tá certo? Então é elitismo mesmo, cara. Não vamos defender o contrário, não. O mundo é feito para isso mesmo, para as pessoas mais bem preparadas, que se esforçam nesse sentido. Não é para vagabundagem, não. Esquece isso. Não é para o jeitinho, não. Não é para aquele do QI, aquele que indica. Não é nada disso. Esquece isso. Povo do Nordeste, esqueçam do Lula. Aquilo ali é um engano. Esqueçam disso. Procure votar em outra coisa. Vota até em branco, faz qualquer coisa, mas não vota no Lula, cara. Acordem. Tinha que botar uma musiquinha para acordar, para fazer uma coisa melhor. Outra coisa. Bendita sejam as frutas maduras. Após vários dias ouvindo aquelas petistas no Senado, que não quero nem citar os nomes, mentindo, distorcendo a verdade o tempo todo, tem uma senhora ali que dá até dó de chamá-la de ser senadora, né? Não sei se você lembra disso. Tem uma ali que é fogo. Tendo que aturar a presença dos presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Senado. Olha que não é fácil não, poxa. Isso dá um vomitório romano incrível. Do Senado, como sempre, articulando contra a ética e a moral, isso sem contar com a imensa banda podre dos demais partidos, destacadamente do PMDB, tentando se livrar da justiça. Estou entrando no prédio onde moro e escuto o porteiro. Olha o que ele diz. Ah, viu? O Rodrigo Maia sancionou um projeto de lei que deixa os governadores e prefeitos gastarem mais do que o previsto. E a Dilma não podia. Se o Maia fizesse isso, o Caiado, que também é do DEM, comia o fígado dele. Mas foi isso que aconteceu. Ele comeu o fígado? Não é mais pedalada. Pobre da Dilma, isso é um golpe. Ô, rapaz, onde você ouviu isso ou leu isso? Que é um golpe, todo mundo sabe. Que você já sabe, eu não tenho dúvida. Aonde leu? Eu li na banca do jornal. Olha, eu li o jornal de hoje, acessei a internet, e não saiu nenhuma notícia dizendo nada disso. Pode ver que está no Globo, logo na capa, lá embaixo. O que está ali embaixo não está dizendo nada disso. Está assim. Espere um pouco. Fui ao meu apartamento e trouxe o jornal. Mostre. Pode ficar vendo, tal. Ah, acho que tiraram a notícia. Eu fiquei olhando para ele e lembrando ao mesmo tempo do Senado e da máxima deixada pelo nosso Messias Meixo Sama. Pesquisando a causa dos sofrimentos da humanidade, descobri que eles se originam na ignorância. Ignorância. Coitado, não é pobre coitado, é tão ignorante. Se esforça, meu amigo. Você tem que desenvolver a sua inteligência, senão o nego está te comendo. E você, pela sua ignorância, está jogando isso também no fogo, entendeu? Nem você faz para você, nem deixa para os outros. Você joga todo mundo na... Acorda, ignorante. Acorda. Não tem mundo mágico, não. Fiquei mais convencido ainda que não se deve dar muita atenção à fruta verde ou a apenas caroços, mas sim à fruta madura, como essa que fico imensamente em relatar um comentário a uma das nossas postagens. Aí eu botei uma postagem aqui que o rapaz realmente mostrou que sabe das coisas. Sem espírito de busca não dá. É outra postagem? Sem espírito de busca não dá. Sem espírito de busca não dá. Aquele camarada que não busca, não procura nada, não dá. Não dá. A famosa democratização do conhecimento, no fundo, ela só democratiza mentirinha boba. Se inventa um pseudo-conhecimento de quinta categoria para espalhar para a multidão. Espalha aquilo e ela fica contentinha. É como o índio que recebia um espelhinho em troca da terra dele, mais a mulher, mais os filhos, tudo que tinha. Isso aí é contente, mostrando o espelhinho.
O pessoal que estuda hoje, a classe letrada, hoje é isso, está levando espelhinho de índio e acreditando que está agradando. O problema é o seguinte: quem prova que tantos bilhões de pessoas têm capacidade para tratar de assuntos intelectuais? Pô, matemática. Quero ver. Fui professor de matemática. Quero ver. Quero ver quantas pessoas vai fazer um probleminha que a gente pode passar aqui devagar. Quantos tem? Ah, se não tem matemática, meu amigo, não tem abstração. Não tem. Se abstrair um pouquinho de nada, pronto, acabou. Não entende mais patavina. Ai, meu Deus. Normalmente não tem. A ideia de que todos possam tratar disso é muito difícil. O sistema nunca vai lhe oferecer isso aí. E mesmo que os materiais estejam à disposição e o professor acredite, vai se constatar que não é possível. Embora o livro esteja aí, a disposição vai ser muito difícil, que ele se integre no sistema de cultura popular. Não adianta. E se a pessoa não tem um pouquinho de abstração, não pode ser presidente da República. Vai deixar o pobre coitado do Lula ser presidente da República. Isso não é possível, cara. É um torneiro mecânico, pô. Só fez administração, só governou só o sindicato. É querer governar o país como sindicato. Nossa Senhora. Alguns professores que querem se destacar no magistério apregou que deve estimular seus alunos a aprender a aprender. No entanto, o Messias Meixama ensina no seu ensinamento e na adequação do estudo. Costumamos referir-nos ao estudo como se não houvesse uma modalidade. Entretanto, existe o estudo vivo e o estudo morto. Parece estranho, mas vou esclarecer o que isso significa. Aprender por aprender é estudo morto. Enquanto aprender algo para ser utilizado na sociedade é estudo vivo. O estudo para pesquisar a verdade é diferente e muito importante. Mas vejamos, em primeiro lugar, o que é estudo. O estudo destina-se ao desenvolvimento do cérebro humano. Então, quer desenvolver o seu cérebro, cara? Estuda, cara. Não adianta dizer que não está... Você passa o dia inteiro, vê se você estudou alguma coisa. Não é só coisa de colégio, não. Não precisa ser coisa de colégio, não. De universidade, nada disso, não. Estudar qualquer coisa. Pegou um assunto no jornal, estudou o assunto. Não só leu, não. Estudou o assunto. Se você não faz isso, você não desenvolve o seu cérebro humano. Então, o que acontece? O que nós vamos chamar? Então, como é que burro vai poder votar? É um problema sério. Ele não consegue juntar, não tem, parece que só tem 2 neurônios. Como é que vai juntar? Se gastou um aqui, não pode gastar o outro lá. Pô. Não tem jeito. O número de pessoas... Bom, aí tem mais coisa aqui. Bom... Okay, vou acabar aqui, que tem meio grande. O verdadeiro estudo vivo é aquele que avança ainda mais, desempenhando a função de orientar a cultura. Ih, cara. Esse se a gente deixar essa cultura que está aí, não é que vai fazer paraíso terrestre nem aqui, nem na China, nem na Lua, em lugar nenhum. Agora, precisa de gente para orientar a cultura. Com esse povinho, cara, com esse pessoal de cota, com esse pessoal vagabundo que não lê nada, que não estuda, como é que vai fazer isso, cara? Tem que ter um governo forte para dizer, não, você vai crescer à medida em que você se desenvolver. Não é só materialmente, não, é em nível espiritual. Tem que ter isso, claro, todo mundo tem que saber disso. Tá vagabundeando por aí, cara, aquilo ali não presta. O número de pessoas que têm acesso aos conhecimentos efetivos, às novas descobertas, a pesquisa da verdade, a nova cultura é necessariamente pequeno, porque depende de vocação pessoal, depende de o sujeito ir buscar. Outra postagem. Sabedoria não aceita condição. Então, quando você vê que alguém está aceitando condição, sabedoria já foi para o espaço. Condicionou, meu amigo? Eu quero crescer economicamente, não sei o quê. Pode acreditar que isso aí já acabou com a sabedoria. Ele está caminhando fortemente para a ignorância. Aparentemente, vai usar um terno, vai ficar com aspecto de gente assim, que está com status, mas é um ignorante. Deixa ele quieto lá para aquilo ali, para dar um coice no custo. Olha só. Eu vou contar um segredo pessoal para vocês. Eu, mais de 60 anos atrás, comecei a aprender alguma coisa
porque eu fiz um voto para mim, qual seja, mesmo que eu não pudesse dar uma aula, escrever um livro, nem contar para ninguém, isso não me interessava. Eu queria era saber como é, porque pelo menos eu fiquei sabendo. Porque se eu não ficar fazendo isso, eu além de ter um ignorante na minha frente, 2, 3, 4, e eu mesmo contando mais um. Não, pelo menos não. Se eu tiver 1, 2, 3, 4 na minha frente, pelo menos eu fiquei sabendo. Ia para a biblioteca no subúrbio onde morava e ficava lendo os livros disponíveis. O que eu lia? Machado de Assis, Padre Antônio Vieira, os sermões dele. Então, se eu não conseguia conversar com ninguém sobre estas obras literárias, que era impossível, a olaria impossível, estava tudo bem para mim, pois seria mais um a quem acontece isso. Boa parte dos seres humanos passou por aqui, viu umas coisas e tal, e foi embora sem deixar vestígios. Se eu não deixar vestígio, qual é o problema? Eu não morri não, cara. Eu vou para o mundo espiritual e eu vou mais culto, eu vou mais desenvolver mais minha inteligência, minha consciência melhorou, meu estado de nível espiritual aumentou. Azar para os vestígios. Agora, quantas pessoas fazem isso? A quase totalidade do esforço intelectual no mundo é condicionada a um exercício profissional, a produção de algum objeto cultural, etc, etc. Então não dá. Quer dizer, você já coloca essa condição, eu quero saber contanto que dê para eu pôr na minha tese de mestrado, na prova do meu concurso, ou quem sabe com ele eu posso subir de nível na carreira, blá, blá, blá. Então o seu conhecimento já vai ficar limitado àquela porcaria. As pessoas não buscam a sabedoria, esse é o ponto. Eu vejo às vezes umas pessoas que trabalham em determinados locais e aí elas só sabem fazer aquilo. E até ganham bem, mas não sabem mais nada, é um desconhecimento total. Mas ganha dinheiro, olha só. Olha o mundo que nós estamos construindo. Então, o seu conhecimento já vai fomentar aquela porcaria. As pessoas não buscam a sabedoria, esse é o ponto. A sabedoria não pode ser para alguma coisa. Eu quero sabedoria para o meu crescimento econômico, ou para eu ser presidente da República, assim não dá. Ela exige alguma coisa, ela é incondicional. Ou você quer ou não quer. Porque tem aquele negócio do rei Salomão, que ele pediu só sabedoria. E Deus deu tudo. Deu tudo porque a sabedoria não aceita uma condição. Então, um dia na sua vida tem que fazer esse voto. Não, eu quero saber. Pouco importa que continue aparentemente o mesmo idiota de sempre. Sócrates não teve a preocupação de escrever nenhum livro. Porque eu deveria pensar, bom, se eu morrer eu levo tudo isso comigo. E daí? Como isso está na natureza das coisas, se eu morrer e esquecer, tudo vai aparecer, outro que vai saber também, não vai morrer comigo. Eu sou mortal, mas o conhecimento, quer dizer, a ordem universal é imortal. Eu percebi um pedacinho, amanhã outro sujeito percebe outro pedacinho, eu percebo o mesmo. Para que se preocupar com essas bobagens? Esse aí é o mundanismo levado às suas últimas consequências. Isso estraga uma inteligência. Você pega o camarada mais brilhante do mundo, mais bem intencionado, se ele vincular uma coisa a outra, está perdido. Hoje, quando eu escrevi isso aqui, eu tinha 72 anos. Hoje já estou com 74. Escrevi isso aqui há 2 anos atrás. Já me aposentei como professor, já escrevi inúmeros livros e continuo amante do saber, pouco me importando quando as pessoas querem conhecer o que posso passar. Pois o meu espírito de busca continua grande, forte, constante para atender aos que estão ao alcance das minhas mãos. Que não estão, fica lá para baixo, não quero saber. Messias me chama, no ensinamento chamado Característica da Salvação pela Igreja Messiânica Mundial, ele aí vai, escreve, tem muita coisa aqui, né? Mas logo nisso fala assim, a missão da nossa igreja é tirar as pessoas das torturas do inferno e conduzi-las ao céu, transformando a sociedade num paraíso. Bom, como tentar cuidar da mãe anciã?
Eu aprendi com a minha mãe de 93 anos, ela está para fazer 95, né? Então ela deve ter 1 ano e meio por aí, que não tem Alzheimer, que nem sempre adianta querer fazê-la entender ou ficar atualizada com o que se passa no momento presente. Por exemplo, tanto faz lhe dar o jornal de hoje como o de ontem para ela lê-lo. Melhor lhe deixar com um canal aberto da televisão ao invés de lhe comprar um canal fechado. Quer ficar com uma encrenca danada? Isso eu já testei, já vi, isso é fogo, não faça isso. Ele adquirir um aparelho de TVD ou pior, um computador. Eu fiz as duas coisas com a minha mãe, não dá certo. Não se deve nem tentar conversar sobre os seus problemas, pois ela não quer saber sobre suas deficiências que avançam cada vez mais. Fazê-la feliz é entrar em suas perfeições valiosas, como com suas memórias e chamá-la de linda e maravilhosa, com seus penteados, vestimentas e adorno. Ser reconhecida como a de dançar na pracinha com os músicos e o povão e o som do trenzinho turístico, ser chamado de Dercy Gonçalves, pegar ônibus sozinha, fazer amizades, apregoar que não vai a médico, que é uma pessoa feliz, ou melhor, que sempre foi feliz, que tem uma família maravilhosa, que casaria de novo com o pilantra do seu marido, que sempre foi mulherengo, enfim, quer ser feliz, entre na dela e ria com ela. No entanto, tem pessoas que não conseguem fazer isto, e presto mais atenção nos pontos negativos, sobra até para mim quando indagam, e estas indagações chegam até a mim. Como? Mas o filho dela não está vendo isto? Que existe perigo, meus amigos? É claro que existe. Que é que nem criança aprendendo a andar, ir sozinho pela primeira vez em alguns lugares. O que é mais preocupante é com ela no fogão, por causa dela deixá-lo ligado. Mas existem outras precauções, como dela atravessar a rua, limpeza, arrumação, tomar remédio, perder cartão de crédito, documentos e chaves. É bom se tomar algumas providências como eu fiz, tirá-lo do município do Rio de Janeiro e vindo morar em Teresópolis, num apartamento ao lado do meu, arrumar uma pessoa para que lhe faça comida, limpe, arrume a casa, administre seus remédios, enfim, uma segurança sem lhe tirar sua liberdade de ir e vir. Agora, ultimamente, o que nós fizemos, porque isso aqui já é antigo um pouco, foi arrumar uma pessoa que leva ela até a igreja, que são 5 quilômetros, e volta 5 quilômetros, levar ela até a igreja, ela passa lá, a pessoa vai, pega e traz ela de volta. Né? Bom, chegue a esse procedimento pela leitura do ensinamento do Messias Meixo Sama, intitulado Novamente a respeito de Bergson. Em resumo, devemos escolher assuntos adequados para falar com as pessoas idosas, ser delicados com as senhoras, teóricos com os intelectuais e simples com o povo geral. Devemos proceder de modo que todas as pessoas com quem conversamos possam compreender-nos e interessar-se pelo que dizemos, ouvir-nos com prazer. Se professar a fé dessa maneira, poderão obter ótimos resultados. No fundo, meu amigo, é uma busca pelo isonomê, isto é, nem sojo a ponto de esmagar a autonomia e independência da pessoa, e nem dar de modo a expô-la a perigos. E não deixar de agradecer pela mãe que tem. Espero que este artigo seja útil para quem vivencia tal problemática. Aí foi uma enxurrada de gente escrevendo aqui. Eu vou ler alguns aqui. Você já tratou desse... Já? Já. Mas assim... Não sei em que aspecto, em que coisa de postagem, mas você... eu já escrevi algumas outras vezes aqui. A postagem você já falou. Mas muita gente assim, achando muito interessante, fazendo apreciações sobre que também cuida de mãe nesse aspecto e tal, né? Tem até a Ilka, que a gente conhece bem. Que, então, eu falo, foi a Ilka mesmo. Prezado ministro, obrigado pelo lindo texto. Como o senhor sabe, hoje cuido da minha mãe, hoje com 95 anos de idade. Isso aqui. Falei isso aqui? Falou. A gente já tratou disso, não sei em que, acho que deve ter sido saúde. Saúde? Bom, vamos para agora outra postagem. Educação na democracia. A democracia tem sido, no decorrer da história, amplamente adjetivada. E quando começa isso é fogo. E ultimamente tem sido chamada de democracia liberal. Um adjetivo liberal agora. Acho que esta já chegou ao fim como elemento de progresso, destacadamente no que diz respeito ao poder do povo pelo voto unitário, sem atribuição de peso, o voto de um cara que não faz esforço nenhum para ser cidadão, nada, vale o mesmo que o meu. Ele vai vender o voto dele por R$50, eu não vendo por porcaria nenhuma, e vale a mesma coisa. Isso tem que ter peso, meu amigo.
Se eu me esforço mais, ele não faz nada, por que o peso tem que ser igual? Ah, se disser não, então faz o seguinte, prepara o bicho. Quer botar igual? Então prepara o bicho. Nessa conversinha, tá vendo? Eu detesto esse pessoal de minoria social, com essas conversinhas bobas. Ah, pobre coitado. Pobre coitado como? Coitado de mim, pô. Tem que viver no inferno que ele constrói, com aquele votinho porcaria dele vendendo a R$50. Ah, pô, peraí. Você quer ganhar voto? É isso que você quer? Ah, pô, vai encher o saco de outro. Fazer. Já que desta maneira tem dado ênfase à eleição por ignorantes, arrogantes, omissos e corruptos. Pois as pessoas sem instrução são mais facilmente enganadas por mais tempo, favorecendo o populismo, o clientelismo, a venda de voto e, consequentemente, o desemprego, a insegurança, a injustiça e a péssima distribuição de renda. Meu amigo, vocês que usam essa cabecinha para começar a dizer, defender essas coisinhas assim, vocês estão fabricando tudo isso. Quando vocês vão, depois vocês fabricam tudo isso, e depois ainda vão contestar que a renda é muito desigual. Sim, mas você está produzindo pessoal que não vai fazer nada. Eles não vão se unir para nada. Você vai ver todo esse movimentozinho que a gente faz aqui, se você olhar, é tudo classe média. Esses vagabundos não fazem nada, cara. Por que vocês não vão tratar deles lá, para desenvolver eles? Em vez de ficar botando eles com um pobrezinho coitado. Eles estão causando essa desgraça toda. Estão botando esses caras lá em cima. Esses caras nunca poderiam estar lá em cima. Por isso os governantes não querem desenvolvimento da educação. Não querem. Em particular da instrução, a não ser no discurso, por se temer a viabilidade de haver bem educados no processo. Poucos eleitores têm acesso à escolaridade, mais graduada de boa qualidade, ao saber e à consciência. Desta forma, enquanto não existe um controle sobre os políticos e o judiciário, uma possibilidade de melhorar a democracia é estipular peso para os votos de acordo com o nível de escolaridade dos votantes. Dispenso atenções sobre as exceções do tipo, mas Cristo não foi à escola, ou das contradições do gênero, mas como os formados pelo pagou, passou, ou pela aprovação automática podem. Devemos, sim, aceitar as atenções sobre as regras. A escolaridade é um valor. A escolaridade é um valor. Ou das contradições. A evolução passa pela educação, na formação de pessoas, na eleição de dirigentes e na expansão da democracia. No entanto, na prática, a instrução não é uma prioridade nacional, porque os dirigentes ardilosos não querem, os dirigidos não esclarecidos não reivindicam. Papel da escola. No intervalo de aulas de um colégio, os alunos de uma classe aguardam o professor que dará a aula. Isso aqui é muito conhecido. Nesse pequeno espaço de tempo, alguns alunos desta turma resolvem dar uma calça arriada no colega chamado X, deixando só de cueca. Outros, empunhando seus celulares, começam a tirar fotos de X, que brincando também se joga em cima dos colegas. Já viu o que aconteceu, né? O celular quebrou. Óbvio. Quebraram-se todos os três. Ao mesmo tempo, Y pega escondido o celular do bolso de Z, de quem não gosta, e joga o celular contra a parede. Os alunos A, B e C veem o que foi feito. O professor chega e se depara com aquela cena, 4 celulares danificados e 3 alunos querendo o ressarcimento de X pelo prejuízo de seus aparelhos. O quarto telefone, o professor, que não se sente responsável por educar, mas apenas por instruir, manda X com os 4 celulares para a coordenação. O coordenador beta é consciente de que o colégio tem também a responsabilidade de educar e que isso vai muito além do ato de transmitir conhecimentos, pois passa por estimular o raciocínio, aprimorar o senso crítico, as faculdades intelectuais, físicas e morais. Beta, após escutar a versão de X, só tem um recurso: ir até a sala com aquele aluno para aperfeiçoar a moral da tua turma e, quem sabe, do próprio professor. Beta pede licença ao professor e procura saber quem são os donos daqueles aparelhos e apura se as versões destes
estão de acordo com o que X havia contado. Ao fazer isto, verifica que havia um celular aparentemente sem dono, até que Z termina por reconhecê-lo como seu. O coordenador faz então aquela clássica pergunta: quem fez aquilo com o celular de Z? Como ninguém se diz responsável, não houve nenhum aluno apontando, o coordenador Beta pede para que todo reflita e comunique ao grupo que na hora do recreio retornaria para continuar tratando do caso. Ao voltar, só ouviu silêncio, até o recreio se esgotar. Disse que voltaria todos os dias na hora do recreio para ver se eles apresentariam alguma sugestão. Naquele dia, nada. O que o fez refletir sobre a pesquisa de Jean Piaget, escrita no livro Juízo Moral na Criança, em 1931. Lembrou que assim como a inteligência evolui, a moral também evolui. Antes se achava que a moral era uma mera interiorização dos valores das regras focadas fora, proveniente dos adultos, como os pais e os professores. Enfim, o que estava fora estava dentro. Recordou também que Piaget argumenta que o desenvolvimento da moral abrange 3 fases. Primeiro, a anomia, criança até 5 anos, em que a moral não se coloca, ou seja, as regras são seguidas, porém o indivíduo ainda não está mobilizado pelas relações bem versus mal, e sim pelo sentido de hábito, de dever. Segundo, heteronomia, criança até 10 anos de idade, em que a moral é igual à autoridade, ou seja, as regras não correspondem a um acordo mútuo firmado entre os jogadores, mas sim como algo imposto pela tradição e, portanto, imutável. Terceiro e último, autonomia, corresponde ao último estágio do desenvolvimento da moral, em que a legitimação das regras e a criança pensa a moral pela reciprocidade, quer seja, o respeito às regras é entendido como decorrente de acordos mútuos entre os jogadores, sendo que cada um deles consegue conceber a si próprio como possível legislador em regime de cooperação entre todos os membros do grupo. Bom, Beta pensou, se ele fosse coordenador do ensino infantil, então eles estariam na anomia, fora do universo moral. Se fosse coordenador do ensino fundamental, eles estariam na heteronomia. E talvez até ouvisse deles que aqueles que quebrou 3 celulares seria mais culpado que aquele que quebrou apenas um. Simplesmente porque o tamanho do dano material conta mais do que a intencionalidade. Mas ele era coordenador do ensino fundamental 2, e se houve a intencionalidade com o celular de Z, isso conta mais. No dia seguinte, partiu de um aluno a sugestão de que a turma fizesse uma vaquinha para comprar um outro celular para Z. A grande maioria aceitou. Beta arrecadou, o dinheiro foi comprar. Custou muito a encontrar o aparelho nas lojas e teve que colocar boa parte do seu dinheiro para efetuar aquela compra. Finalmente fez a entrega do celular a Z, juntamente com a turma. Só que passada uma semana, esse celular foi danificado no mesmo ambiente. Beta olhou para um lado e viu o professor que não se vê como educador, olhou para o outro e viu uma turma que não viu nada, que não ouviu nada, que não sabe de nada, pois esse é o exemplo que a classe governante mostra, que é veiculado na mídia quase que diariamente. Olhou para frente e viu pais de alunos que não querem que seus filhos percam aulas por essas coisas que não deveriam existir. Beta olha para cima, para baixo, enviesado, e faltou certeza de que só não teve dúvida de que Cristo e continuou lembrando que Piaget afirma que os valores morais são construídos a partir da interação do sujeito com os diversos ambientes sociais e que será durante a convivência diária, principalmente com o adulto, que ela irá construir seus valores, princípios e normas morais. Assim sendo, podemos concluir que esse processo requer tempo, mas também indagar. Em que ambiente social? Que adulto? O ambiente social do esperto que fez e não foi pego, e se foi pego não é julgado, e se não é condenado, e se não é preso, acaba ficando apenas uns dias recluso, sem devolver o que roubou, ou quem sabe apenas aposentado? Esse está educando Y? Ou então o ambiente social dos que presenciam algo e não são delatores? Aliás, que nobreza, hein? Ver coisa errada e ficar calado. Esse está educando A, B e C. O adulto, bem, esses não querem um compromisso de educar, principalmente educar dentro de valores cristãos, destacadamente se o colégio for cristão ou não. Agora, se não houver vontade de educar, desenvolver a fase de autonomia na moral, o que acarreta reciprocidade, cooperação, desejo de construir sociedade, homens elevados espiritualmente,
Então vamos partir para uma destas possibilidades, meus amigos. Instalação de olhos de câmaras ou de funcionários em todos os espaços do colégio. Um Big Brother geral. Outra, institucionalização da regra. Se pegou, pune. Se não pegou, então salve-se quem puder. Último, formação obrigatória para a direção, professores, pais, alunos e funcionários em direito educacional. Vale lembrar que daqui a 4 anos a exigência será de pós-graduação. Concluindo, para aqueles que leram esse texto, não viram novidade, experimente entregá-lo a 5 pessoas da escola onde trabalha. Um da direção, um professor, um responsável pelo aluno, um aluno e um funcionário. E observe as considerações que serão feitas. Se a partir desta achar que esse texto tem novidade para este, então, por favor, leia mais uma vez o título deste artigo. A favor de reflexões sobre o papel da escola. Último. Eu não sou corista, não. Eu não sou corista, não. Olha só. Depois que o novo chefe da PF, indicado por Temer, afirmou que uma mala de dinheiro não é prova contra Temer, por favor, não riam não, porque isso foi sério, isso aconteceu mesmo. Mala de dinheiro não é, né? Eu pensei que não iria tomar ciência de nada tão bombástico. Engano meu. Numa palestra recente, uma atriz disse que a cor do filho dela faz com que as pessoas mudem de calçada. Ai, meu Deus. No entanto, que eu li, ao mesmo tempo que li essa coisa, essa pérola, né? Eu li algo sensato escrito por César Benjamin. Quem conhece César Benjamin, acabou de sair agora do Crivella também. Porque eu, assim, eu sei de César Benjamin que aos 17 anos ele foi preso político em regime militar. Depois se tornou um dos fundadores do PT e que acabou perdendo a paciência com o discurso da esquerda. Eis o seu escrito. Pessoal, eu sei que fui derrotado, sei que sou minoria da minoria, sei que vou apanhar de novo, mas continuo detestando a racialização do Brasil, uma criação. Quanto nossa maior conquista, o conceito de povo brasileiro, desapareceu entre os bem-pensantes. Qualquer idiotice racial prospera. A última delas é uma linda e cheirosa atriz global dizer que as pessoas mudam de calçada quando enxergam o filho dela, que também deve ser lindo e cheiroso. Você replica essa idiotice? Se os brasileiros mudassem calçado quando vissem uma pessoa morena ou negra, viveriam em eterno zigue-zague, nunca chegariam a lugar nenhum. Por sorte, o conceito de povo brasileiro ainda não desapareceu ali onde importa, em nosso próprio povo. Luto para preservá-lo contra a grande maioria de vocês. Quero que a raça se fodam. Assim é. E aí, ele falou o seguinte, né? Botou um PS lá. Me poupe de dizer que os negros estão nas prisões. Isso vale para falar bonito para a classe média. Vivi bastante tempo no meio da massa carcerária de Bangu, como preso comum. Os brancos, como eu, eram pequena minoria. Os negros também eram pequena minoria. A grande maioria era gente morena, com todas as gradações do nosso povo. As cores dos presos na galeria em que fiquei, nas demais, e as cores que vejo na rua são exatamente as mesmas. Como houve uma pequena queda, eu vou voltar de novo, dizendo que eu ia dar uma pequena ajuda, né, ao César Benjamin, embora eu acho que vai ser difícil para aquelas pessoas e tal. Primeiro, mas ainda que não exista a raça, existe o racismo. E há 2 níveis. Um é o racialismo. A pessoa acredita que raças existem, mas não associa valores a elas. O outro é o racista, que não só acredita que as raças existem, mas que algumas são superiores. Na população como um todo, há a questão do racialismo, que é algo nefasto, porque manter o conceito de raça viva é igual a ter em casa um pitbull. A qualquer hora ele pode te morder. Parece irrelevante acreditar que as raças existem, até que de repente começa a haver uma luta entre elas. E aí se cria um problema. No Brasil, a questão de cotas raciais tem gerado conflito. Se tivesse feito um programa de ações afirmativas, com bases mais financeiras e de classe, mais do que de raças, os mesmos objetivos seriam atingidos sem criar ressentimento. E é assim que entendo que o César Benjamin disse que continuo detestando a racialização do Brasil. Entenderam isso?
que resolver o problema o quê? Se o cara é pobre é uma coisa, né? Se o cara é de uma classe mais ferrada, é isso aí, não é a cor do cara, não importa. Pô. Segundo, entendo também que ele diz que qualquer idiotice racial prospera. A última delas é uma linda e cheirosa atriz global dizer. É porque nesse caso, meus amigos, não é por ser uma artista global que ao interpretar um papel de intelectual, passa a ser intelectual. A pessoa me dá esse é tão bobo esse negócio, né? Que de repente a pessoa fez um papel aí de uma pessoa famosa, ou um homem mesmo, pode falar, fez o papel de um cara assim ultra famoso, outro, fez até o papel, vamos dizer, do Martin Luther King, ou então do Mandela. Daqui a pouco ele se acha que é o Mandela. Né? O Lula não se achou que era o Mandela? Pô? Você achou que era o Mandela? Bom, nem é por ser negra que é uma intelectual orgânica, engendrada para defensores dos negros estigmatizados, discriminados e sofredores com desigualdade. Sabe por quê? Porque, afinal, seus pais, dessa cheirosa, são economistas e pedagogas, viveram na Barra da Tijuca e ela se formou na Universidade Estácio de Sá, uma instituição de ensino superior privada, onde seu fundador afirma que pesquisa é uma inutilidade pomposa na cúpula do Estácio, quem tem mestrado e doutorado não entra, isso é uma regra. E termina dizendo que eu não me interessei pela educação e nem acho que eu seja uma pessoa muito interessada em educação. Eu sou interessado na Estácio de Sá, isso é que é importante. Terceiro, quando se divide a sociedade pela cor da pele, como faz o censo do IBGE, por exemplo, valoriza características irrelevantes. Este é um ponto crucial. Estamos dando muito valor para coisas pouco importantes, porque os genes que controlam a cor da pele são os 10 ou 20, sabiam? Sabe quantos genes que nós temos? Nós temos 20 mil. Porra, cara. Esses 10 ou 20 não tem nada a ver com capacidade intelectual ou física. A única coisa que determina é a cor da pele. É a diferença entre comprar um carro branco ou vermelho. Que diferença faz? O carro é o mesmo, só muda a cor. Por isso que acho melhor repensar esse negócio de consciência negra. Sabe por quê? Apenas 7,9% da população brasileira que é negro. Pô. Isso não é nada. Pois se fosse assim, você deveria ter a consciência parda, por ser 45%. Ou por que não a consciência branca com 46,2%? Não seria melhor consciência humana ou consciência do povo brasileiro? Não, isso aí, 100%. Eu postei uma coisa na internet, foi muito gozado. Eu não me lembro de todas elas, mas mostrava assim, por exemplo, mostrava uma negra falando que tinha orgulho de ser negro. Aí botava uns brancos. Orgulho de ser branco. Orgulho de ser branco. Aí botou o gay, aí o outro, sou orgulho de ser hétero. Não, mas toda vez que botava o orgulho do outro lado, era racista, ou era homofóbico, ou era não sei o quê, entendeu? Pô, o que é isso, cara? Não está se vendo que tá atacando a gente, não? Por que de repente eu sou homofóbico e eu me orgulho de ser branco? Ou porque eu me orgulho de... quer ver? Se orgulhar de ser... Hoje dá um problema. Se orgulhar de ser... De ter feito doutorado, não sei o quê, isso pode ser um problema sério, cara. Você é um elitista, você... cara, o que é isso, cara? O que você tem que acusar? Vai acusar a outra, pô. Vai se acusar a si mesmo, pô. Aí chega uma hora, sabe o que eu falo? Mas botei mesmo isso aqui, já estava revoltado com essa situação, botei. Eu, desejoso de pertencer à minoria das minorias, que são a dos bem-pensantes, espero não ser chamado de... Aí foi infindável que eu botei. Racista, machista, fascista, golpista, bolsista, centrista, farrista, paulista, sambista, sofista, sulista, turfista, turista, conformista, direitista, escravista, exorcista, fetichista, falando... Aí vai para fora, até que eu termino assim, ó. E nem muito menos se alguém contra as cores, hein? E ser confundido pelos intelectuais orgânicos como um corista.
pois eu tenho horror daqueles que cantam em coro. E corista quer dizer pessoa que canta em coro. Mas você tem horror? É? Não, eu tô brincando assim, porque é para fazer brincadeira, né? Porque daqui a pouco os ignorantes vão dizer que eu sou um corista, porque vai falar que vai confundir corista. Não, pelo amor de Deus. Então essa aqui foi o que nós fizemos hoje, né? A respeito da prosperidade, dessa educação. Né? No sábado nós vamos, né? No sábado nós vamos cuidar agora vamos cuidar e vai cuidar junto, hein? A paz eu vou fazer uma parte que é em relação aos ensinamentos. E a outra no Face E na no outro, quarta-feira. vou fazer no mesmo sábado. Vai fazer junto? Você não vai fazer? Eu vou fazer já junto. reformulou. Reformulei, vou fazer junto e tal. Aí depois dia 4 é o Felicidade, depois só com a postagem. com a postagem. E depois dia 18 dia 11 a gente vai pular, né? Agora, todo mundo sabe que eu já botei na internet, né, que nós perdemos aquele último encontro aqui em casa. Na quarta passada. Que foi Meixo Sama, se ele é o Deus Supremo. Então, nós vamos ter que refazer isso. Então, para quem não teve oportunidade de ver, né, se perdeu, a pessoa não viu, então talvez a gente faça na quarta-feira que vem, aqui mesmo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? O João botou aqui que a prosperidade não é só econômica, né? Ah, sim, sim. Porque quando a gente... Bom, isso aí já falamos no sábado, né? Mas é bom falar, porque pode ter gente que ouviu. Porque a prosperidade, no fundo, você está envolvido ou com riqueza ou com progresso. Né? Agora, o antagônico disso, o antônimo disso, né? É você estar com as três coisas problemáticas. Se você nortear pelo IDH, você lembra, tem que ter saúde, né? Tem que ter, não vou evitar de falar, bom, eu teria que falar na educação. Tem um terceiro ponto, que é... Já falei do econômico? Não, por favor. Falei, acho que não. Não, são o IDH são os três. Então falei do econômico. A saúde, a parte econômica e a educação. Só que a economia e a saúde a gente já tratou. Já foi tema. E estaria faltando mais um, que é isso que a gente vai fazer, que vai ser a paz. Que é exatamente o conflito também faz parte da prosperidade. Você viver num ambiente onde tem saudável, né? Tem prosperidade, tem educação, tem... Então, por isso que esse tema... o gancho da prosperidade mais para a área de educação, né? Para a prosperidade eu botei educação, porque senão também ficaria muita coisa para... Já tinha evitado já a questão da saúde, que já foi tratada, né? E a economia também. E a economia já tinha sido tratada. Então, a paz, que vai ser o próximo nosso encontro, a gente vai tratar, que também faria parte da prosperidade, né? Então, prosperidade, ela também é educação, e nós abordamos a prosperidade.